um assunto interessante. Eu tô falando essa parte de engenharia social que a gente teve aquele debate falando, né? A gente tem até alguém já especialista que trabalha na Receita Federal, já falou que trabalha. Isso, Receita Federal. Ele falou que trabalha na Receita Federal, não é? Que tá já. Eu acho que o pessoal vai ficar, se a gente trazer ele, o pessoal fica um pouco com medo, não vai, não? Ninguém vai querer aparecer. Tem até monstrão, né? Tem até monstrão. Mas, eu tô brincando. Mas já começou cedo também, programando em C, descendo o nível e depois subindo, enfim. A galera que foi na palestra era tudo muito foda, hein, cara? Os melhores do Brasil, por isso que eu te falei que esse evento só tinha cara bom ali, só tinha cara fera, bicho. Foi muito bacana. Tinha galera da Americanas. Você teve as mães, só trouxe cara do Inter também. Teve o cara do Inter, os caras do Inter, né? Tinha muita gente boa ali, muito cara fera ali. A gente tem que explorar mais isso, trazer isso mais pra comunidade, né? Trazer mais o que tá sendo feito, né? Cara, é que nem eu te falei, eu acho que aquele foi só o primeiro, a gente tem que fazer naquela pegada mesmo, aquela parte técnica. Você acha que a gente tem que fazer mais? Ou não, já tá marcado. Você já tá convocado. Você já tá convocado, próximo aí, a gente vai fazer. Eu gostei das fotos, você gostou das fotos? Oh, ficou sensacional aqui, já fazendo propaganda aqui. Né? As fotos ficaram sensacional. Foi tudo muito bom, aquele churrasco também ficou maravilhoso. Eu tinha esquecido da comida. Cara, que comida, né? A galera curtiu demais a comida. Assim, a comida tava boa mesmo. Apesar dos imprevistos que a gente falou, aquela questão de gerador, alguns outros imprevistos, sim, tudo foi muito bom. Foi tudo muito bom. Eu acho que, a gente não esperava que seria tão bom. Sim, a galera também colaborou muito, né? Todo mundo ajudou de alguma forma também. Foi sensacional. Foi. E é que nem eu tô falando, foi o primeiro, você já tá convocado e vamos fazer o outro. Mas essa pegada mesmo de técnico, porque às vezes o que acontece? A maioria dos outros eventos, eles perdem esse core, acaba indo pro lado mais comercial. Esse lado, de né? querer vender ou de querer recrutar. Muito, Eu acho que essa pegada que foi feita, acho que foi a sacada. Foi mais especialista, né? E aqui em BH, tem que ser aqui em BH. Tem que ser em BH? Tem que ser em BH. Aqui, cara, BH. Eu sou mineiro, tem que ser nessa terra. Eu sou mineiro. Eu vou te falar um negócio, eu tô triste, cara. Essa semana eu tô triste. Eu posso contar. Eu perguntei nos bastidores o pessoal de fora e também eu fui perguntando todo mundo. E foi unânime, cara. Todo mundo quer ir em BH. Aí, foi unânime. Eu lembro que você falou, vamos fazer em São Paulo. Eu falei, não, é BH. E eu tô te falando, tô triste essa semana, que eu tô indo embora aí. Pois eu vou voltar a morar aqui. Não, mas vai dar bom, vai dar bom. A gente vai dar um jeito, Agora, o evento, a gente pode estender mais, pelo que eu entendi. Estender mais, que eu falo, é trazer mais o universo DevOps, trazer mais o universo de Cloud e fazer esse merge com Go, para ter mais essa robustez, né? Para mostrar realmente o que a gente está fazendo. Foi um laboratório, então a gente viu o que deu certo, o que pode fazer para melhorar. Mas eu acho que a gente pode explorar várias outras áreas também. Pode fazer talvez até 2 dias também. É um negócio que a gente tem que... Trazer um negócio bacana, né? Mas foi... Sim, mas nesse próximo, se realmente a gente seguir nessa linha, já tenho algumas coisas, tipo, a gente pode trazer um pouco da IA, trazer mais um pouquinho das escolas técnicas, da galera que está na universidade. Tem uma galera boa nas universidades, tem a federal, com certeza. Tem as universidades particulares, tem muita coisa, cara. A gente tem que trabalhar em outra coisa. A gente tem que trabalhar. Como é que a gente tem que trabalhar. Como é que a gente vai, né, colocar comida na mesa? Não dá para ser promoter sempre, não dá para ficar fazendo eventos assim. Que nem a gente, né? Esse foi... a gente tinha pouco recurso e tudo, acabou que ficou... Deu tudo certo, mas é programar melhor para o próximo, para fazer um negócio A gente melhor. Aprofundar, igual na mesa redonda surgiu muito assunto de microservice, aprofundar mesa redonda foi sensacional. DDD, sensacional. Foi fenomenal. A galera era fera demais, muito bom, muito bom. A gente tem que trazer a galera aqui de alguma forma também, bolar uma estratégia, a gente bolar os assuntos. Mas não vão sair de BH, não. BH, por favor. Mas BH foi unânime, tá? Foi unânime. Eu lembro que, né, ficava, vamos São Paulo, vamos fazer em BH. Nada contra. Não, mas tá faltando. Eu acho que tá faltando assim, um evento desse porte, aqui, desse nível região, de... O BH já foi celeiro ainda é celeiro de muita coisa, de startup. Só que não tem isso, porque o pessoal foca muito, como São Paulo assim, né, é gigantesco o mercado de São Paulo, o pessoal foca mais lá e acaba esquecendo. Claro. Não esquecendo, mas acaba deixando de lado. São Paulo é o polo, né? Já é. O São Paulo é. Não precisa de mais, né? Ele é. Claro. Né? Enfim, mas sim, com certeza, isso é fenomenal. Falando de microserviços, você tem essa realidade lá também? De microservice, não microservices, em Go? Cara, é
é um debate que... É complicado, né? É complicado, né? Tem as vantagens, aí volta aquele que a gente falou mesma coisa do multi-repo, do monorepo, multi-repo. Mas o que acontece? Eu, particularmente, gosto muito, mas acaba ficando mais caro... Fica monolito. Fica mais caro do que o monolito. Na hora tô falando do serviço tem muita cloud. Empresa também que já... Não, então um debate muito aí que tem gente que falar, você quebra demais, não precisa quebrar tanto para muitos. Você consegue talvez desfragmentar tanto, né? Você talvez consegue desfragmentar, sei lá, por exemplo, no meu cenário, eu tenho alguns crons que eu rodo. Claro. Aí faz sentido você quebrar, ter esse... isso num binário separado. Separar mesmo ali. Aí faz sentido, mas não faz sentido eu separar tudo. Todas as funções eu tenho, sei lá, 100 binários. Não faz sentido. No meu cenário. Entendi, claro. Mas eu acho assim, se separa pelos cores. Você tudo tá fazendo... requisito, né? Você está fazendo aqui as APIs, pode ser um binário só. Você está fazendo aqui os crons, você separa o binário. Sim. Ou talvez você separa o binário também da parte de administração, da parte de cliente. Então, isso faz sentido, mas eu acho que no meu cenário, desfragmentar demais, eu acho que acaba ficando muito complexo. Não, com certeza. O meu cenário. Eu participo de alguns projetos, não muitos anos, mas alguns projetos. Dá para ter uma noção do quebrar, né? De desfragmentar. E aí vai por requisito, vai por necessidade. Divisão da situacional. Olha que nome bonito. Aí sim, mandou bem. Do momento que você está fazendo. Né? Porque eu lembrei, porque tem líder de todo jeito, e um dos líderes, de tipo de líder, enfim. Mas isso aí se a gente trouxer o pessoal aí de arquitetura, vai ser um debate que vai ficar aqui, vai prolongar por meses. Né? Eu acredito que dá para a gente aprofundar nesses assuntos. É interessante a gente ouvir também desse especialista de arquitetura o porquê que você quebra muito serviço e quando quebrar. E quando quebrar, por que quebrar, em que momento quebrar. E aí entra a observability, né? Que está aí para isso, para a gente poder observar, né? Mas no inglês, observability, a pronúncia fica assim mesmo ou é observability? É uma palavra difícil. Acho que até eu, com o meu sotaque, eu falo é observability também. É a mesma coisa. Observability. Obrigado, Alcimar. Eu vou conviver mais com você, a gente vai melhorar. Você já está. Você conseguiu falar em chance, você já está aí, já está aprovado aí. Eu não sei qual que ficaria a melhor pronúncia. I'm gonna better in English. I'll be better. I'll be better. Você pode falar I'm gonna be better, mas I'll be better. I'm gonna be better. Eu gosto do gonna, não sei porquê, porque tem go, tem cheiro. Go. Eu tô vendo. Futuro, né? É o verbo do futuro. É o verbo do futuro. Faz sentido, faz sentido. Eu tenho que voltar a estudar o inglês e a gente vai ficar fera. Tem que voltar. Pra galera que está começando, o inglês é essencial para tudo. Cara, super essencial. E na programação também a gente sabe que a gente consegue mais conteúdo, né? Também em inglês, acho que a comunidade. Claro. É tudo em inglês, no mundo todo, então a gente tem mais acesso a conteúdo. E tem algumas questões até de dúvida na comunidade que eu estou em diversos grupos, mas hoje eu estou um pouco menos. Mas Telegram, Slack, Discord. E tem uma discussão, assim, a galera, quando vai fazer um projeto open source, ou vai fazer uma lib e vai postar no GitHub, ou no GitLab, enfim, onde que ele for postar, ele vai falar, cara, mas eu vou fazer em inglês ou português? Aí vem aquela dúvida, né? Tipo, ele vai fazer inglês ou português? A grande maioria vai fazer inglês para ter uma abrangência, uma amplitude maior. Porque não é só... Assim, quando você fala inglês, não é só os Estados Unidos, é o mundo todo, a Índia. É o mundo. É o mundo todo. É o mundo. Até no Japão, né? Que eu adoro a língua japonesa. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente fica... Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que a gente fica com pouco material nativo, né? Para facilitar a entrada, a inclusão de pessoas que talvez tenham dificuldade, etc, etc. Então fica esse buraco. Não tem bala de prata, infelizmente. A gente tem essas realidades, né? Até no meu GitHub tem muita coisa em português. Eu deixo geralmente nativão e alguns eu faço em inglês justamente para ter uma abrangência maior, uma amplitude maior. Mas é complicado, né? É complicado. Saber, né? Assim, né? Eu acho complicado mesmo. É um pouquinho complicado. As documentações... Ainda bem que todo o seu projeto é
seu cliente é externo, né? O externo que eu falo é de fora, né? Não é do Brasil, né? É fora. Isso, para então sua língua é uma só, não tem esse problema. Na verdade, quando a gente desenvolve, né, o back, as nomenclaturas que a gente tenta usar é em inglês, mas a gente é um pouco o produto que a gente vende, na verdade a gente faz o serviço em 3 línguas, então entendi, faz português, espanhol e inglês que a gente vende nos Estados Unidos, são os 3 países. A gente é focado no mercado latino também, entendi, né? Então é inglês, o espanhol e português. Mas quando a gente está desenvolvendo, a gente tenta usar a nomenclatura em inglês, claro, até para ficar padronizado. Até para diminuir também, né? Porque a língua inglesa vê que é tudo mais curto, diminui tudo, né? É igual você falar maiúsculo. Imagina você criando uma função maiúscula. Fica bem esquisito. Não, você colocar acento e ser cedilha na função. Não, fica até esquisito, né? Porque a gente veio de uma escola que tudo em inglês, né? Enfim. Mas, do caramba, isso aí, fantástico. No caso do Go, até o nome da linguagem, né, já veio resumida, né? GO. Até o nome. Até o nome, né? Eles tiveram que até mudar, colocar Golang, que não é o nome oficial, para os buscadores do Google funcionar e encontrar. Mas eu acho que hoje quase ninguém fala Golang mais, é Go. Até no Go foi quando eu fui lá, tinha essa brincadeira. Não é tipo assim, não é Golang, é Go. Rolou essa brincadeira lá. É porque, na verdade, o buscador do Google, quando você digita Go, ele não é tão inteligente igual o OpenAI para saber que é uma linguagem de programação. Ele vai trazer um Go o quê, né? Você Go aonde? O Golang foi o prefixo utilizado aí para os buscadores ficarem um pouquinho mais inteligentes, mais eficientes, né? O ChatGPT já está um pouco melhor. A Google tem um Bart, acho que é o Bart agora. Eu acho que agora vai achar, né? Não estou brincando. Mas é. Com relação ao Go, a gente não abordou, mas eu acho que eu vou te perguntar. Eu não ia perguntar, pergunta. Com relação aos testes e qualidade do software, como é que você está lidando com isso aí? Então, a gente usa hoje algumas bibliotecas nativas mesmo, testing. Tem o Fuzz também, que a gente usa para poder manter essa... a gente teve uma palestra lá do evento de Fuzz, né? Que foi sensacional também. Esse foi o Farina, pô. Farina, Paulo, mandou muito bem. Ficou muito bom. Aí, galera, quiser saber mais sobre teste, é só olhar a palestra dele, olhar a palestra dele. Eu vou colocar o link aqui no YouTube. Coloca o link, foi sensacional. Já está lá no YouTube também, já está lá. Não, só mandar, porque tem às vezes... Tem um site também, né? Tá no seu YouTube lá, só procurar. Tá tudo lá. Eu coloco Cara, foi sensacional aquela... Então você usa a própria lib nativa do teste, Isso, a gente usa. O Go tem essa vantagem, né? Outro pilar também que... Eu tiro o chapéu, ficou muito bom. Ficou muito fácil. Ficou muito flexível. Eu não sei se a palavra é fácil, mas eu vou usar flexível para não ser tão chato. Não, é verdade, toda vez. Isso, às vezes eu não aprendo. Toda vez que eu falei assim, não, isso aqui vai ser fácil fazer, aí foi difícil. Né? Então eu concordo com o que você está falando. Vou colocar flexível. Flexível é melhor. Mas tem uns modelos de teste unitário que o Farina até apresentou, chamou de table. O modelo Table. Eu sou fã desse modelo. Né? Você cria todo o arcabouço que você quer testar e ele vai executando, run e tal. E o teste unitário no Go ficou muito bom, né? A lib ficou muito boa, muito flexível, é nativa, não precisa ficar instalando aquela tralha de teste Unity disso, framework Unity daquilo. Tem que instalar outro framework, Caramba, eu já sofri. Se me perguntar hoje qual linguagem que você deveria começar, tem que começar numa linguagem para você sofrer. Fala para quem está começando aí hoje. Tem que começar em Java. Começar em Java. Não tenho dúvida. Java. Tem que começar em Java, depois ir para C um pouquinho, aprender, ir para Assembly, Z80 se tiver, e vai descendo o nível. Tem que ter, o cara tem que sofrer um pouquinho, senão... não pode ser não pode ser só Go, o cara já começa em Python. Em Python. E o cara vai direto pro Go. Não, ele não vai sofrer nada. O mundo foi muito fácil, tem que ser... Eu concordo aí. Vamos passar a trilha pra galera aqui mais depois. Não, pelo amor de Deus. O cara me pergunta e fala, você tem que aprender Java, cara. O mercado é enorme. Faz de tudo. É a linguagem que faz tudo. Tudo que você quiser. Faz tudo.
Mas a ideia roda em tudo. É exatamente essa. Era fazer tudo e rodar em qualquer plataforma também. Exatamente. Ele nasceu já para essa pegada. Né? Ninguém estava preocupado com eficiência, CPU que está gastando, memória que está consumindo, nada. Porque não está nem para isso. O negócio era funcionar. Era funcionar. E funcionar tudo. E era fazer o que você falou, a ordem. Como é que é a parada? Primeiro é o progresso e depois é a ordem. O pensamento da... Exatamente. Foi o que aconteceu. Mas então, a qualidade que você está usando sempre é o teste mesmo. O teste isso, é o que a gente usa. Eu sei que tem outras coisas no mercado também aí, mas a gente está utilizando isso hoje. Entendi. Não, só para expandir o que você está falando, a gente tem aí o teste unitário. Eu gosto de brincar com isso. Eu sempre solto um post, sempre solto alguma coisa. Eu vejo que você faz muita coisa de benchmark aí. Fala um pouco pra gente. Eu adoro fazer isso. Eu vejo direto você postando aí, eu acho bacana. Na própria lib nativa do Go, nós temos ali os testes unitários. Agora nós temos o Fuzzy, igual você falou, que está utilizando, que ele também faz ali uma pegada legal. E tem os benchmarks, que é o meu favorito. Eu consigo testar a nível de função também e saber qual é a mais eficiente, qual que aloca mais memória, qual que aloca menos memória, qual que tem maior quantidade de execução, qual a quantidade de operações que é feita, ou seja, qual que fez menos, qual que fez mais. Então, o Go é fenomenal para isso. Eu vi você postando uns benchmark lá que eu falo, caramba, que massa. Teve um que você postou que você comparou o Go com... Eu esqueci qual as outras línguas, mas sim, foi genial. A gente colocou... O que acontece com os testes unitários, os testes de benchmark? O benchmark é uma coisa muito de requisito. Se a gente pegar um cenário, você consegue quebrar esse cenário até quase inúmeras, exponencial, vamos dizer assim, possibilidades. Então, a sacada do benchmark é você tentar fechar o máximo possível de um cenário, de um problema que você tem, e do que você quer atingir. Essa é a primeira sacada. Ou seja, não é fazer um Hello World e jogar na tela. Você não tem um Hello World jogando na tela do seu código. Mas você tem uma comunicação entre serviços, por exemplo. Um serviço conversando com outro serviço é uma realidade e você tem isso no seu cenário. E aí, diminuir o problema, né? Limpar o problema, deixar bem mínimo um MVP do problema para que você possa fazer um teste ali de benchmark para saber ali o que está consumindo de memória, de CPU, número de operações, etc. Para você ter uma ideia onde você está pisando. Esse que é o cenário. Em alguns projetos isso é requisito, né? Ou seja, quanto é que eu vou gastar aí de cloud? Eu vou ter uma volumetria X. Então, qual que vai ser o meu custo possível no cloud? Se eu rodar no cloud tal, vai gastar quanto? E se eu rodar no outro, vai gastar quanto? Então, essas perguntas para ser respondidas, não tem para onde correr. Você tem que fazer um teste, tem que fazer uma POC. Quer dizer, seriam algumas formas de tentar chegar nessa resposta. Assim. É claro que não dá para poder fechar todo o escopo, porque são coisas complexas, projetos complexos, mas dá para ter uma ideia. E com a experiência, com o passar do tempo, também você já vai ter uma ideia bem melhor. E quando chegar o problema, talvez você já tenha até o caminho ali um pouco já limpo para a possível solução, né? E os testes de benchmark eu fiz em várias linguagens. Eu fiz em PHP. Qual foi? Teve uma que você fez que eu achei... Eu nem sabia qual linguagem que era. Eu fiz em Dart. Não, teve uma outra que eu não lembrar. Alexia, como é que esse aí mesmo. Porque escreve Elixir, né? Qual que é a pronúncia bonita? Eu não sei. Eu brinquei com esse o César. Eu não sei, sabe? Eu brinquei com o César. O César fala Elixir. Eu não sei o nome. É uma linguagem funcional, né? Ela nasceu em cima do Elane. Elane. E fiz o teste nela porque ela é uma linguagem. Ela nasceu do Scala, não? Ela nasceu do Scala, mas é o mesmo conceito, ela nasceu né? Ela trabalha em cima da máquina, em cima do e-learn. É outra linguagem funcional também, que trabalha de forma concorrente. E como é que foi comparado com o Go? Como é que foi o... Primeiro eu tive que aprender ali a linguagem, né? Um pouco ali da sintaxe, como é que roda, como é que não roda, o que eu precisava fazer, o básico, até chegar nas libs para fazer um client, um server, abrir porta, né, e etc. Mas eu acho que onde que eu tive que estudar mais foi Alexa. Alexa, não, pô. O Elixir, né? Elixir. Elixir é outra coisa. Mas eu acho que foi o que deu mais trabalhozinho, foi ela. Eu acho que ela, acho que foi. Deu um trabalho para poder fazer, porque é funcional
eu não entendia o que ele estava fazendo por trás, eu sou meio chato, curioso, eu voltava, eu queria entender. Queria entender o que ele estava fazendo. É chato isso, mas sim. Mas no final eu consegui fazer um client, um server, e funcionar. E a máquina, acho que ele usa uma máquina virtual BIM, que chama, enfim, tem que configurar também. Eu nunca Procurei também configurar, enfim. Mas de tudo que eu vi, mas tem muitas outras linguagens que faltava testar, tem umas linguagens mais atuais. Você tem o Rush, que tem algumas pegadas. O Rush é excepcional em desempenho, né? Perde para compilação. Em alguns bem pontos. Low level mesmo. Né? Baixo nível mesmo. Foi onde que eu perdi um pouco um tempo também bem maior. Mas eu tive ajuda. Teve uns colegas que ficou empolgado e falou: o que você fez aqui? Que massa. Aí eu respondia, falava: eu fiz isso. Ele: cara, se você fizer assim? Boa, deixa eu tentar aqui. Aí eu tentava. Então, o Rush eu tive uma ajuda. O Elixir não. Mas o Rush eu tive ajuda. Não conseguiu achar ninguém Não, tem grupo, mas é muito pouco, né? A comunidade como pequena, eu estou muito específico, fazendo uma coisa muito específica de cliente-servidor, até o pessoal entender por quê, né? E questionar, aí eu não perco muito tempo e vou lá. Também era só um benchmark. É só um benchmark para poder entender ali o cenário, a curva de aprendizado do Jeff, o entendimento e também a performance, etc. Era uma brincadeira ali, não era nada para poder falar que era melhor ou pior, mas entender o cenário, porque tem alguns cenários que essas tecnologias são aplicadas e vão funcionar melhor do que o Go, por exemplo, né? Mas para cliente, servidor, back-end, o Go realmente é cabulosão. Não, o Rush tem um resultado muito bom. Excepcional. Eu não estou falando só de resultado, estou falando do pacote completo. Mas o pacote completo. A curva de desenvolvimento. Porque a gente tem que olhar o custo de desenvolvimento. O conjunto da obra, do dia que você quiser colocar, o Go ainda está. A gente não pode olhar só a performance, entendeu? Exatamente. Aí é o requisito, é a escolha, né? É um trade-off que a gente fala. Como é que é a pronúncia de trade-off? Você falou certo, trade-off. Pois então, é um trade-off, é uma escolha. É uma escolha que cada um vai fazer, a empresa, o projeto, o arquiteto, o CEO, o desenvolvedor, o tech leader, quem for que tiver na escala da parada, ou até mesmo o desenvolvedor, que não tem nada, ele é o cara, ele é tudo. Ele é o arquiteto, ele é o desenvolvedor, enfim. Atende o telefone, ainda vende, resolve o problema do cliente. A gente pode falar, porque eu passei por isso. Eu também, a gente faz parte do empreendedorismo também. E é um assunto também interessante também que a gente dificilmente a gente vê comentando, que é essa granularidade na nossa profissão, na nossa área, né? Que você começa do executivo e vai descendo, até chegar lá no dev, né? Então a gente pode abordar isso depois. Isso, bem interessante, acho que é um assunto interessante a gente abordar. Mas sempre falando de Go. O Go vai aparecer em algum momento. Não adianta, o Go tá na camisa, ele tá no boné, tá mas como a gente está falando de uma tecnologia específica, de uma linguagem igual ao Go, é interessante a gente sempre reforçar a ideia de não é uma bala de prata. E a gente aqui gosta da linguagem da tecnologia porque sente bem ao fazer, né? Você tem aquela admiração. Eu mesmo sou entusiasta, mas é uma ferramenta como igual o outro